Meus amigos, eu perdi a aposta que eu postei há muito tempo de que se os Patriots não ganhassem a divisão, eu ia usar uma camisa do Josh Allen durante o mês de janeiro inteiro. Tô cumprindo isso e vou continuar cumprindo. Pra esse vídeo específico vai ser diferente. Eu faço questão de mostrar pra vocês essa camiseta do DK. Olha isso aqui, cara. E isso foi um presente da Use Goatee, uma camisa com a qualidade da reserva, uma camiseta absolutamente maravilhosa, que você pode ver no link aí embaixo. Muito obrigado, meus amigos da Goatee, e tem cupom Golim Sports. Use o cupom Golim pra você ter o seu desconto lá na Use Goatee, essa loja maravilhosa. Na moral, olha essa camisa. DK! Tinha que perder nos playoffs, DK. Meus amigos, eu fiz um vídeo para cada um dos jogos, mas eu queria fazer um resumão, queria fazer um vídeo para todos os jogos, falar como é que foi a rodada. Eu sei que tem muita gente que não consegue ver todos os vídeos e tal, e tem muita gente que não consegue ver todos os jogos de playoffs, então vamos para um resumão depois dessa vinheta maravilhosa, vai! Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, meus amigos. E seguindo o modelo que a gente estava fazendo nos resumos da rodada, mesma coisa. A rodada de playoffs começou no sábado, 3 horas da tarde, com esse jogo aqui. Esses playoffs são históricos, cara, porque dois times, Bills e Browns, que não iam há muito tempo para os playoffs, foram e estão fazendo história. Os Bills não ganhavam desde 1995 um jogo de playoff, isso é realmente incrível, e enfrentou um adversário tenso, cara, que são os Colts. A parte triste aí pra mim são duas. Pros Bills, que ainda estão nos playoffs, vai ser difícil, cara. Os Bills mostraram algumas fragilidades ali que eu acho que vão ser cobradas na próxima rodada. E eu acho que vai ser interessante, na verdade. Eu realmente tô curioso pra ver como é que vai ser. E também mostrou os Colts perdendo pra eles mesmos, cara. Decisões erradas do Frank Reich e erros do time aí tiraram vários pontos. A diferença de pontos podia ser de tipo 10 pontos se os Colts tivessem tomado algumas decisões diferentes. Se tivesse convertido o extra point e não tentado uma conversão de 2 pontos, se tivesse arriscado 4ª-1 ao invés de não ter arriscado, se não tivesse tomado turnover on downs quando tomou, se o seu camisa 57 não tivesse feito um offside e perdido 4 pontos, porque foi a diferença entre um field goal e um touchdown para os Bills. De qualquer forma, os Colts mostraram duas coisas, que são um time muito forte mesmo, e isso é interessante, e mostram também que precisam melhorar em algumas coisas. Pra mim, principalmente a questão do quarterback. O Philip Rivers é maravilhoso, sou muito fã dele, mas eu receio que esse tenha sido seu último jogo na NFL. Ele foi draftado em 2004, não é tão jovem, e eu não acho que os Colts querem seguir com ele como quarterback. Talvez como um mentor, talvez como um reserva que ajude o seu novo quarterback. A questão é que a classe de 2021 do draft para quarterbacks é muito legal e tem muitos quarterbacks no mercado aí que estão encerrando seus contratos e tal. Eu apostaria que os Colts querem testar um cara novo e não o Philip Rivers. Então eu receio que a carreira dele acabou. Os Bills enfrentam os Ravens da semana que vem, que tem uma defesa interessante, tem uma defesa forte, então eu acho que vai ser um baita de um jogaço. Mas esse jogo, 27-24, quando a gente vê o Philip Rivers, ele teve um bom jogo, cara, 27 de 46, não é a melhor taxa que tem, mas não é ruim, 309 jardas, 2 touchdowns. O jogo corrido até que funcionou, Jonathan Taylor e o Nyheim Hines passaram de 70 jardas, Michael Pittman foi o recebedor melhor aí com 90 jardas, mas é o que eu falei, né, cara, erros assim. O jogo começou com punch, field goal de um lado, touchdown do outro, punch, tava tudo dando certo. Os Colts fizeram touchdown 10-7, aí receberam turnover on downs e os Bills conseguiram terminar o segundo tempo 14-10, né? Aí o field goal 17-10, aí os Colts erraram o field goal com o Blankenship, um field goal de 33 jardas, mais um erro, e aí mais um touchdown dos Bills 24-10, aí já ferrou já, porque entra no modo desespero. Os Colts fizeram 24-16, depois 27-24, porque os Bills fizeram mais um touchdown, realmente interessante, e um turnover on downs que encerrou o jogo no final. Ou seja, poucas coisas podiam ter feito diferente, e a gente podia estar falando dos Colts enfrentando os Ravens. Na verdade, seria bem diferente aqui, né? Se isso acontecesse, na verdade, os Packers enfrentariam os Colts. Mas bem, não. Eu tô viajando grandão, é outra divisão ali. Os Chiefs enfrentariam os Colts. Mas não foi isso que aconteceu, vitória dos Bills e uma vitória muito interessante.
Jogo seguinte, Rams e Seahawks, e esse foi, eu acho que a primeira surpresa. Eu pelo menos achava que os Seahawks iam melhor, mas esse jogo mostrou diversas fragilidades, erros e decisões antigas dos Seahawks. Eu explico o porquê. Primeiro, né, as adversidades nesse jogo dos Rams. Começou com John Wolford, que depois de 6 tentativas de passe, em um scramble dele ali, ele machucou o pescoço, teve que ser levado pro hospital. Aparentemente tudo certo, talvez ele até seja o titular no jogo que vem. Teve que entrar o Jared Goff, que o dedo polegar tava parecendo uma linguiça calabresa, tava imenso. Ele tinha colocado 3 pinos no dedo e teve que jogar. É claro que isso deixou ele muito limitado, ele teve 9 de 19 para 155 jardas e um touchdown. O que deu muito certo no jogo? O Cam Akers correndo com a bola, 131 jardas de corrida em 28 carregadas, carregada pra caramba, e um touchdown. O que ganhou esse jogo? A defesa dos Rams, cara, que conseguiu segurar os Seahawks a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 punts, além de interceptação e tudo mais que o Russell Wilson teve. O Russell Wilson, ele teve 11 de 27, isso é péssimo, cara, isso é bem menos que a metade. Eu não sou a melhor pessoa em conta não, mas isso é menos que a metade. 174 jardas, 2 passes para touchdown, uma interceptação que foi cara. Eles usaram muito o Chris Carson para correr e ele não correu, ele até correu bem em jardas por tentativa, mas... Você tem o Russell Wilson com o DK Metcalf chegando a 100 jardas, com o Tyler Lockett que fez uma recepção de um braço maravilhoso. Passa mais a bola, cara. É o Russell Wilson, tá ligado? Você sabe que o Russell Wilson vai conseguir entregar, então o Pete Carroll pra mim tem muita culpa nisso daí. A defesa dos Rams realmente jogou muito e vai dar trabalho pros Packers, que é o próximo jogo. E isso quebrou, podia quebrar um paradigma de qualquer lado, né? Se os Seahawks ganhassem, seria de que os Rams sempre que vão pro intervalo ganhando, eles ganham um jogo. 37-0 nessa estatística. Os Seahawks perderam a terceira em casa em playoffs na história do time, o que é muito pouco, isso é muito bacana. E 2 foram pros Rams, então é uma rivalidade tensa que vai continuar, mas agora os Seahawks têm que focar em melhorar as coisas que estão erradas e que são várias e pensar no futuro. Os coordenadores defensivos e tal, tá na hora de dar uma repaginada nesses caras. Achei legal que cada jogo teve o seu super destaque, como é o caso de Buccaneers e Washington Football Team. Todo mundo esperava uma vitória dos Buccaneers, e foi o que aconteceu, 31-23, Tom Brady batendo recorde de playoffs. O Tom Brady de playoffs é o melhor jogador da história, de longe, teve 31 vitórias em playoffs agora, o segundo lugar, que é o Joe Montana, tem 16, e isso é realmente bizarro. E aí o que acontece? O destaque aí fica para o Washington, na verdade. O Washington não jogou com o Alex Smith, o Washington jogou com o Taylor Heinicke, que, como eu falei para vocês no vídeo sobre o jogo, era um cara que foi para practice squad e tudo mais, não deu muito certo, foi para XFL depois, e aí voltou para NFL agora, e o cara fez um baita jogaço, mas um baita jogaço. 26 de 44, 306 jardas, um touchdown e uma interceptação, não mostram o que foi esse jogo, que teve ele fugindo do pocket para fazer um touchdown Superman a la Cam Newton, que foi maravilhoso, correr 46 jardas, que foi maravilhoso, alguns passes excelentes, e realmente fez o Tom Brady se preocupar, cara, porque o jogo chegou até 18-16. Depois 21-16, 28-16, 28-23, 31-23. Beleza, não deu certo. O Washington teve turnover on downs, mas mesmo assim, cara, foi muito interessante. Como eu falei, o Tom Brady teve um baita jogaço, o Leonard Fournette correu bem com a bola, Mike Evans passou das 100 jardas, Cameron Brate, o Chris Godwin, apesar de uns drops bizarros, teve um touchdown, o Rob Gronkowski teve um alvo no jogo, o resto foi só bloqueando, uma coisa que ele faz maravilhosamente bem. Tem vídeo dele bloqueando Chase Young, e ele bloqueando lindamente, aliás. Então, de verdade, cara, jogaço. O Washington sai dessa temporada com a cabeça erguida e bem bacana. E agora Tampa, cara. Tampa vai enfrentar os Saints. Brady contra Brees, episódio 3 na temporada. E vai ser louco. O domingo começou com Ravens e Titans, um dos jogos mais esperados para essa semana também, porque é uma rivalidade muito grande, né? Os Ravens e Titans se enfrentaram nos playoffs do ano passado, quando os Ravens eram a última bolacha do pacote, assim, e o que deu? Os Titans ganharam, Derrick Henry atropelou essa defesa dos Ravens. Dessa vez as coisas foram muito diferentes, e não parecia que ia ser, cara, porque começou com o Lamar Jackson tendo interceptação e os Titans abrindo 10-0. Mas aí
quando eles começaram a usar seu plano de jogo, os Titans, que é correr com o Derrick Henry, deu muito errado. E aí a gente viu uma fraqueza muito grande nos Titans, que é a falta de criatividade no playbook, cara. Tem A.J. Brown, tem Corey Davis, que é maravilhoso. E não aconteceu, o Corey Davis teve 2 alvos no jogo, jogou poucos snaps. O A.J. Brown teve 6 recepções para 83 jardas e um touchdown, ele podia ter sido mais acionado. Anthony Ferguson foi usado para 2 recepções, 44 jardas, excelente, beleza. Mas o Derrick Henry, limitado a 40 jardas em 18 tentativas. É uma média de 2.2 apenas, o que é muito pouco. O Ryan Tannehill teve um bom jogo, 18 de 26, na verdade isso não é tão bom assim. 165 jardas, um touchdown, uma interceptação. Quando você vê os Ravens, o Lamar Jackson se redimiu, cara, porque ele começou mal, teve uma interceptação e depois acertou a maioria dos passes. Ele correu para 136 jardas e um touchdown lindo, uma das corridas mais bonitas que eu já vi por um quarterback. Marquise Brown passou das 100 jardas, o Marcus Peters teve uma interceptação que praticamente matou o jogo. Tava 10-0, no segundo quarto tava 10-10, no terceiro quarto tava 17-10 e o jogo acabou 20-13 para os Ravens, uma vitória maravilhosa que redime o time e que faz eles agora enfrentarem os Bills na semana que vem. Vai ser difícil, mas a história já tá bonita. Depois, Bears e Saints. Esse foi o jogo mais chato do fim de semana, o jogo mais esperado para que fosse fácil no fim de semana, e apesar dos Saints terem sofrido, assim, um pouco ofensivamente, eles foram bem, cara. Michael Thomas de volta, Alvin Kamara de volta, e aí, só pra eu ver aqui, pra confirmar, o Drew Brees, ele teve 28-39, 265 jardas, 2 touchdowns, normal pra ele, excelente. Alvin Kamara ficou a 1 jardinha de 100 com 1 touchdown. O Michael Thomas 73 jardas, o Deontay Harris 83, foi melhor que ele, a diferença é que o Michael Thomas teve um touchdown. E talvez a melhor coisa do jogo tenha sido que ele foi exibido na Nickelodeon nos Estados Unidos pra trazer um público mais infantil. E aí tinha slime na endzone, Bob Esponja nas traves, isso foi muito bacana. Os Bears, eu espero que tenha ficado claro que o Mitchell Trubisky é horrível, apesar do jogo dele não ter sido tão ruim, mas ele só não serve. Se tiver um quarterback melhor tem que pôr. David Montgomery totalmente limitado, não conseguiu correr nada no jogo, e os recebedores também, nenhum passou de 55 jardas e o time ficou limitado a 9 pontos. Um field goal do Cairão, que se consagra como um dos melhores kickers nessa temporada, e um touchdown no garbage time, que foi uma recepção de uma mão do Jimmy Graham, que foi maravilhosa para ficar 21-9, e os Saints avançam para pegar os Bucks agora, e vai ser louco, cara. E aí, Browns e Steelers. De longe o melhor jogo do fim de semana, um jogaço, mesmo tendo o primeiro quarto 28-0, que foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi na minha vida. Nem no Super Bowl 51 tava assim. É o que o pessoal tava falando, né? Tava aparecendo o Super Bowl Broncos e Seahawks e depois tava aparecendo o Super Bowl 51 Patriots e Falcons, né? Isso foi muito bizarro. Vitória dos Browns 48-37. Os Browns agora pegam os Chiefs, que vai ser o maior desafio até aqui. E o jogo foi bizarro, absolutamente bizarro. Eu tenho vídeo aí no canal falando sobre o jogo especificamente, mas é aquilo que vocês já sabem, né? Os Steelers começaram com um fumble que foi recuperado na endzone pelos Browns, 7-0. Interceptação. Touchdown dos Browns, punch dos Steelers. Touchdown dos Browns, interceptação dos Steelers, touchdown dos Browns, 28-0. E aí no segundo quarto o jogo mudou, porque os Browns estavam em modo vamos acelerar isso aí, e os Steelers estavam em modo desespero. E mesmo tendo mais 2 interceptações do Big Ben até o final do jogo, os Steelers deram trabalho, cara. Por quê? De 28-0, o jogo chegou a estar 35-23, que é um jogo de 2 posses, faltando mais de um quarto. Isso já aconteceu milhões de vezes na NFL. Mas aí chegou uma defesa dos Browns que conseguiu segurar em alguns momentos, apesar de ter muita coisa pra melhorar, porque cedeu jarda pra caramba. O Big Ben bateu recorde, cara. Ele teve 47 passes completos, mais de 500 jardas e 4 passes pra touchdown. É claro que foi em modo desespero, mas a defesa dos Browns precisa fazer algo porque vai enfrentar o Mahomes na semana que vem, tá ligado? Mas o ataque dos Browns foi o que definiu, porque quando precisou, os Browns foram e fizeram de 28 para 35, de 35 para 42, 42 para 45, 45 para 48, terminando o jogo 48-37, um scorigami, ou seja, um placar que nunca teve antes na NFL, que foi muito bacana. Ou seja, os Steelers tiveram uma temporada em que eles estavam invictos até a semana 12,
perderam pra Washington, perderam pra Jets, perderam 5 dos últimos 6 jogos, mostraram fragilidades gigantescas no seu jogo corrido, e é claro que o jogo corrido foi ruim, porque eles precisavam passar muito a bola, mas a verdade é que o jogo corrido dos Steelers tá ruim faz semanas já, foi limitado a 37 jardas, o Juju, trash talk, TikTok e fica pisando no logo dos outros, fez o melhor jogo da vida dele, 157 jardas, mas não adianta nada 157 jardas se você sai como um trouxa, basicamente. Deontay Johnson também passou das 100 jardas e tal. Eu fiquei triste pelo Marquise Pouncey, o center dos Steelers, porque ele é um cara maravilhoso há anos e ele errou o primeiro snap. E o primeiro snap mudou o jogo de uma forma. É importante lembrar que os Browns, eles tiveram problemas de Covid muito sérios essa semana. Kevin Stefanski, mais 3 outros caras da comissão técnica não estavam em campo. As chamadas ofensivas foram chamadas por outro cara, a maioria das reuniões essa semana foi tudo por Zoom, então a expectativa quando começou o jogo é que os Browns iam levar uma surra dos Steelers, que, né, estavam invictos, terminaram 12-4, não sei o que. Os Browns mostraram uma resiliência muito grande, um coração, uma fibra muito forte, expôs fraquezas dos Steelers e ganharam o jogo do jeito maravilhoso, 48-37, e agora, como eu falei, passam pelo seu maior desafio, Browns contra Chiefs às 5 horas da tarde, do domingo 17 de janeiro. Vai ter um vídeo falando sobre a prévia dos jogos aqui, vai ter vídeo falando sobre a final do college também, vai ter um vídeo falando sobre um monte de coisa. O Golinho Sports não para. Use GoT, muito obrigado, meus amigos, de verdade. E queria dar mais uma dica pra vocês. A Action Shop, loja oficial do Pro Football Cast, do Anthony Curti e uma das lojas mais legais de futebol americano do Brasil, estão patrocinando, estão junto com o Golim Sports nesse mês de janeiro até o Super Bowl, e você pode usar o código GOLIM para ter desconto de 10%, cara, que é muito bacana. O link tá aí na descrição. E se na Use GoT você acha camisetas maravilhosas na Action Shop, tem camiseta, tem livro, tem caneca, cara, tem tanta coisa na Action Shop que se eu entro naquele site eu fico no mínimo uma meia hora, porque eu sou meio viciado nisso, consumista capitalista. Então é o seguinte, meus amigos, muito obrigado pela audiência de vocês nesse vídeo, deem um like aí embaixo, se inscrevam, me sigam nas redes sociais, a gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço pra todos vocês, foi.